Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. A gente vai começar fazendo as correções, das últimas atividades. Então, vai passar aqui as correções para vocês, como a gente estava fazendo nas outras semanas, Vai passar a correção e vocês podem pausar o vídeo caso sintam necessidade, para comparar alguma questão, tá? Então, quando acabar as correções, eu volto com um novo conteúdo dessa aula, tá? Então, vamos para as correções. Vamos começar agora nosso conteúdo dessa aula, que é sobre sujeito e predicado, e depois a gente vai ter um outro novo conteúdo, tá? Esses são os últimos conteúdos, do nosso livro de português, estamos encerrando ele nessa aula, tá? Então, ao final desta aula, nós vamos trazer, logo a correção das atividades sobre sujeito e predicado e sobre o próximo conteúdo que nós vamos ver, tá? Então, sobre sujeito e predicado, começa ali na página 266, E aqui tem um textinho, curto, que é da Cecília Meirelles, chamado As Meninas, E o textinho diz assim: Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Uma frase apresenta basicamente dois elementos, que é o sujeito e o predicado. Então, vamos lá. O sujeito, gente, ele é o termo sobre o qual se declara algo, e o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, deixa eu tentar explicar. A gente viu esse conteúdo em gramática também, E o que eu disse a vocês no conteúdo de gramática? Que numa frase a gente vai perguntar quem fez alguma coisa, e o que ela fez, certo? Então, nessa frase, a Carolina erguia a cortina. Eu pergunto, quem erguia a cortina? Carolina. A resposta do quem é o sujeito, certo? Como está mostrando aqui. E aí eu pergunto, o sujeito fez o quê? No caso aí, Carolina fez o quê? Erguia a cortina, Então, erguia a cortina é o predicado dessa frase, certo? Aqui tá falando que nós temos algumas classificações para sujeito, tá? Nós temos o sujeito simples, O sujeito simples será quando for formado por apenas um núcleo, ou parte principal, como no caso aqui dessa frase, a Arabella abria a janela. Só temos um sujeito aí que é a Arabella, Então trata-se de um sujeito simples. Já o sujeito composto é quando ele é formado por dois ou mais núcleos, Como nessa frase, Arabella e Carolina abriam a janela. Quem são os sujeitos dessa frase? É Arabella e Carolina, Se eu perguntar quem abria a janela, Arabella e
Carolina. Então, nós temos aí 2 sujeitos. Quando eu tenho 2 sujeitos, eu chamo de sujeito composto. Existe também o sujeito desinencial, né, ou oculto, certo? Que é o sujeito quando não está escrito no texto, né, mas é reconhecível pela terminação do verbo ao qual se associa. Como, por exemplo, nessa frase, comeu todo o bolo da festa. Quem comeu todo o bolo da festa? Ele, né? O pronome aqui seria ele. Não tem ele escrito aí, mas eu sei que é ele, né? Porque não pode ser eu comeu todo o bolo da festa, né? Eu comeu está errado. Não pode ser tu comeu, porque seria tu comestes, né? Não pode ser nós comeu, também tá errado, nem vós comeu, está errado. Então, só pode ser ele, né? Ele ou ela comeu, certo? Então, o sujeito aí não está aparecendo, ou seja, ele é um sujeito oculto, mas eu sei quem é ele. Mas eu tenho também o sujeito indeterminado, certo? Que é quando eu não posso especificar pelo verbo, né, de que sujeito está falando. Como aqui, comentaram sobre o filme. Nesse caso do comentaram, tanto pode ser eles comentaram sobre o filme, como eu posso dizer vocês comentaram sobre o filme. Eu tenho 2 possibilidades aí. Quando eu tenho 2 possibilidades, eu não tenho como saber qual é, né? Qual dessas possibilidades é, então eu digo que é um sujeito indeterminado, tá? Agora vamos para o nosso próximo conteúdo e o último de português, que é sobre o som da letra X, certo? Ali na página 270, tá? A gente viu já um pouco sobre o som do X, né? Então a gente vai relembrar. Aqui dizendo que muitas palavras escritas com X geram dúvida na escrita, né? Como, por exemplo, xícara, né? Que é com X, ou aí você pergunta, é com X ou com CH? A gente tem o X com variações de sons, né? A gente vai ter o X com som de S, a gente vai ter o X com som de CS, a gente vai ter o X com som de Z e vai ter o X com som de CH. Como, por exemplo, X com som de S, a gente vai ter excesso, né? Próximo, né? Próximo é o melhor exemplo que a gente pode ter aqui para vocês notarem, ó. Próximo, né? Parece que tem um S aqui, SI, mas não é. É X. No caso do som de CS, a gente vai ter, por exemplo, conexão, né? Quando a gente tem esse som x, né? Como táxi, né? Tórax. A gente vai ter o X no som de CS. A gente também tem o X com som de Z, como em exibir, né? Ó, é com X, mas é som de Z, exibir. E nós temos com CH, como por exemplo, bexiga, abacaxi, né? Esses são os sons possíveis para a letra X. Por isso que é bom a gente sempre conhecer essas palavras, aprender, para na hora não haver confusão, né? Então, vocês podem estar lendo esse quadro que está no livro de vocês. São palavras que vocês vão lendo e vocês vão se adaptando, né? E sabendo como se escreve, tá? As atividades sobre sujeito e predicado é da página 268 e da página 269. E sobre os sons da letra X é somente da página 271. Você vai fazer a atividade, tá? Depois que você acabar a atividade, você volta aqui pro vídeo e você vai olhar as correções, tá? Eu vou passar agora as correções e essas correções vocês vão utilizar depois que terminarem o vídeo, tá, meus amores? Então, essa é a nossa última aula de português, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um processo difícil, né, por conta das dificuldades que a gente passou esse ano, mas espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de conteúdo, né, de informação possível nesse 4º ano, tá? Então é isso, meus amores, um beijo!